Olá, graça e paz em Cristo Jesus. É um prazer estar aqui para compartilhar novamente alguns assuntos da Bíblia Sagrada com vocês, especialmente no que tange a fé e as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também de suas subdivisões whitianas, né? E sabáticas, por assim dizer também, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns questionamentos que têm me feito aí sobre especificamente dizerem, alguns adventistas dizerem que se a lei passou, então não há mais pecado, porque só há pecado onde há lei, né? Porque usando aquele texto de 1 São João, capítulo 3, versículo 4, nós vamos lê-lo aqui, 1 João capítulo 3, versículo 4, na tradução revista atualizada, né? Tem outras traduções, mas vamos ver essa daqui, que é a que mais a Igreja Adventista usa. No entanto, ela não está pertinente na sua essência correta, de acordo com o original. Mas vamos levar pela interpretação aqui dessa atualizada, né? Vamos também ver outras interpretações. E aqui diz o seguinte, 1 São João, capítulo 3, versículo 4. É um dos versículos chaves que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa para tentar manter os 10 mandamentos como ainda em vigor. Incluindo ali dentro dos 10 mandamentos, a gente sabe que essa luta toda, essa peleja toda da Igreja Adventista é só para sustentar a guarda do sábado, né? Como eles pregam e ensinam que o sábado deve ser guardado obrigatoriamente, até como uma questão futura de selo, de selamento e condição realmente para se salvar. Assim diz Ellen White no livro Testemunhos Seletos, volume 3, né? É um absurdo dos absurdos, mas ela afirma isso, né? Assim como afirma diversas e tantas coisas mirabolantes, não vou nem dizer interpretações, são elucubrações assim, horríveis, né? Mas assim como eu fui cego, e passei muito tempo cego na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não posso julgar muitos que também o são, né? Porque na realidade há um tempo que Deus vai despertando, vai dando o conhecimento, vai dando a iluminação pelo Espírito Santo e um conhecimento maior da sua palavra para entendermos vários assuntos, e muitos de nós, centenas e centenas, milhares de milhares adventistas estão sendo iluminados no mundo inteiro e saindo desta seita, saindo desta igreja, porque Deus também tem seu povo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem em todas as igrejas, né? Tem até naquelas que não são cristãs. Deus se revela, tem um tempo certo para Deus se revelar para esses seus amados, eleitos, escolhidos. Então, 1 São João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Revista atualizada, né, de João Ferreira de Almeida. Na revista corrigida diz assim, todo aquele que comete pecado comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade, né? E tem algumas outras variantes de algumas traduções, né? A palavra iniquidade significa anomia ou negação da lei, ok? Então, vamos analisar aqui o que é essa lei aqui. Que lei é essa? Porque aqui não diz no seu contexto que é os 10 mandamentos. Não diz, né? Então, o adventista é assim, ele pega lá o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 15, aí diz... aqui está, 12:17, aqui está, irou-se o dragão contra a mulher, né, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí pega Apocalipse 19:10, uma interpretação totalmente fora de contexto, totalmente arbitrária, né? Não existe nenhuma teologia séria no mundo cristão, nenhuma, né, que valide isso daí. Aí pega Apocalipse 19:10, que quando diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia ou de profecia. Aí diz, está aqui, ó, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus, 10 mandamentos, decálogo. Quando na realidade os mandamentos de Deus não se refere exclusivamente ao decálogo. Já fiz um estudo aqui mostrando que existe N
inúmeros outros mandamentos de Deus, e dentro da Torá, dentro da lei, que a lei de Deus é a mesma coisa que a lei de Moisés, ali contém 613 mandamentos. Então a Torá, a lei de Deus, o decálogo faz parte dessa Torá. Isso aí é um raciocínio muito simples de se saber. E aí pega o testemunho de Jesus e aplica como sendo o Espírito de profecia para dizer que foi o dom que Ellen White teve, né? Que ela mesma afirma, ela se auto-intitula, assim como Joseph Smith, como Allan Kardec, né? E Buda, Maomé e tantos outros aí falsos profetas se auto-intitulam como sendo de Deus, né? Porque isso aí é muito fácil. E aí, claro, para todo tipo de doutrina falsa, existem aqueles que creem, né? Tem até um texto aí, uma mensagem do pastor Rodrigo Mocelin, por sinal um canal muito bom. Aconselho aí que vocês adventistas assistam, né? Tem também temas super, hiper modernos, não somente para o meio evangélico, mas para os católicos também. Então, Rodrigo Mocelin, pastor Rodrigo Mocelin da Igreja Resgatar, né? Que é de linha reformada, um pastor de linha reformada, ele fala lá sobre muitas coisas super, hiper importantes, né? E ele diz que existem tantas e tantas igrejas, tantas seitas, né, que as pessoas são enganadas, porque as pessoas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser enganadas. Aquilo está coadunado com o seu coração perverso, com o seu coração cheio de paixões, de inclinações pecaminosas e principalmente com uma obra, né, luciférica, né, pecaminosa no nosso coração, que também é tendência nossa, de querer nos salvar e alcançar a vida eterna pelos nossos próprios méritos. Porque esse orgulho que está dentro do nosso coração é um orgulho satânico, pecaminoso, né, que já veio desde o pecado de Adão até passou para todos os homens, de nós queremos aparecer, de queremos termos glória, de queremos termos algum diferencial para recebermos a salvação, né? Para recebermos a vida eterna pelos nossos próprios méritos, né? Então, a Igreja Adventista, ela tem uma mistura ali de graça, salvação pela graça, porque eles dizem que são salvos, deixa eu só melhorar aqui o foco, né? Que são salvos pela graça, mas que precisamos cumprir a lei. Aí faz esse sarapatel aí, né, de Apocalipse 12, 17, com Apocalipse também 19, versículo 10, para tentar dizer que os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos, quando ali no contexto não fala que são 10 mandamentos, muito menos aqui em 1 São João capítulo 3, versículo 4. Essa lei aqui é uma lei muito mais ampla, ok? Que nós vamos ver aqui, certo? E aplicar o Espírito de profecia como sendo da louca, né? Da visionária Ellen White. Que tantos aí tentam dizer que a Igreja Adventista não segue Ellen White, então se não segue, rasgue Ellen White e tire das suas 28 crenças fundamentais. Porque lá está dizendo, uma das 28 crenças fundamentais, que Ellen White é o dom de profecia. É uma revelação específica para o remanescente de Deus, e é a luz menor que guia até a luz maior. Luz menor como sendo livros, né, que foram inspirados por Deus, que ela escreveu tantos e tantos, para levar até a Bíblia, né, que é um absurdo. Ninguém, ao andar, ao ter o sol no meio-dia, ou mesmo durante o dia, vai precisar de uma lanterna, ou de um fósforo aceso, ou de um isqueiro aceso, para caminhar durante o dia, né? Ninguém precisa. Então nós já temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós não precisamos de mais nada além disso. Qualquer outro acréscimo é coisa totalmente satânica. A fé já foi, as crenças fundamentais já foram todas contidas aqui. E cabe-nos interpretar corretamente estudando a Bíblia de uma forma guiada pelo Espírito Santo, né? E aprendendo com homens que são verdadeiramente de Deus, que enaltecem e dão ênfase na salvação pela fé, unicamente pela graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, e exaltando a sua palavra, né? Então, meus amados, a Igreja Adventista, ela quer colocar aqui como sendo
a transgressão da lei, especificamente só os 10 mandamentos, quando não é. O contexto de 1 João, capítulo 3, não fala em nada dos 10 mandamentos, né? Então, todo aquele que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, ou o pecado é a transgressão da lei. Eu gostaria aqui de fazer mais um resumo do que é realmente a lei. Eu fui questionado recentemente aí por alguns adventistas, tem um aí que eu tive aí durante uns 2 anos com ele um debate bem amigável e tal, mas em alguns momentos ele fazia algumas acusações, me fez logo no início principalmente, e depois ficou dizendo que eu, algumas vezes ele falava isso, não vou citar mais o nome dele aqui, mas ele foi muito desonesto nesse ponto, de dizer que eu saí da igreja adventista porque eu tive decepções na igreja adventista, decepções que ele se refere com pessoas que não cumprem, que não são verdadeiramente cristãs. Aí não foi por causa disso. Eu já tenho um vídeo aqui na TV Caminho Livre, que eu fiz com meu filho Everton Vinícius, que mostramos claramente que se fosse por decepções, eu tinha saído já no primeiro ano. Porque são decepções tantas, é tanta corrupção na igreja adventista do 7º dia. Nas outras não tem? Tem sim, mas igual a igreja adventista do 7º dia tem não. Certo? As outras que eu digo, as igrejas sérias protestantes, certo? Porque essas neopentecostais aí dessa bandagem aí podre que existe aí da teologia da prosperidade e dos coaches, etc., isso daí também é cheio de um antro de corrupção. Então, o que eu dou enfoque aqui é que há sim, em seitas, uma corrupção generalizada nas suas lideranças, ok? Mas o meu motivo sempre foi doutrinário, certo? Inclusive eu chorei, eu sofri arduamente tentando resistir para não aceitar os erros doutrinários, as coisas absurdas, que durante mais de 22 anos eu criei, defendi, preguei com tanto zelo, com tanto afã, e que depois eu fui vendo que estavam muitas coisas erradas, e que ainda demorei ainda mais 13 anos depois, mesmo depois de ter saído 22 anos na igreja adventista, até 35 anos depois, desde os meus 15 até meus 51 anos por aí, hoje eu estou com 53 anos de idade, e até os 50 anos por aí, eu ainda tinha muitas crenças, algumas eu não acreditava mais da igreja adventista, mas há muita crença, porque é difícil se libertar totalmente de um projeto, que a gente dedicou o nosso sangue à nossa vida. Pois bem, então quem não viu meu testemunho, veja lá, irmão Everton e seu filho Vinícius, testemunham juntos, onde eu mostro razões óbvias, doutrinárias, porque saí da igreja adventista do 7º dia. E pessoal, eu sei que muitas pessoas saem de uma igreja para outra, saem da Testemunha de Jeová para a Adventista, saem da Adventista para a Testemunha de Jeová. Eu conheci um amigo muitos anos atrás na igreja, quando eu era da Igreja Central de Natal, que ele deixou a igreja Adventista do 7º dia para a Igreja Testemunha de Jeová. E muitos que deixam seja a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, e vão para a Adventista do 7º dia ou vão para outras, isso em suma não quer dizer nada, Vocês vejam aqui que eu estou falando com convicção. Então, se alguém deixou a Igreja Batista, como alguns adventistas estavam me questionando aí, deixou a Assembleia de Deus, deixou presbiteriana, deixou igrejas até de linha reformadas, igrejas tradicionais e foi para a Adventista, então entre no debate aqui, questione com a gente, porque eu, PC e tantos outros que estão aí na internet, nós temos convicção plena dos erros gravíssimos, satânicos da igreja adventista do 7º dia. Então, nossa mudança foi uma mudança lá, como diz em Romanos 12:2, é uma metanoia, é uma mudança do nosso entendimento. E aqui, meus irmãos, em 1 São João capítulo 3, o significado de iniquidade é errar o alvo, é desobediência, é quebrar a lei, é negar a lei, é rebeldia, ok? E isso daí é de uma forma ampla que se refere à vontade de Deus, a toda a vontade de Deus. Quando nós pecamos,
nós estamos desobedecendo à vontade de Deus. E quem é que não peca, né? E eu conversando com alguns, né, teve 3 adventistas, uma mulher e 2 homens que, meu Deus do céu, sinceramente, a hipocrisia vai longe. Esse aqui é o problema das seitas, né? 2 aspectos aí. Primeiro, eles exigem, no que tange a Igreja Adventista do 7º dia, exigem dos outros o que eles mesmos não cumprem. Eles não cumprem. Cumpre a lei? Você cumpre a lei? Hein? Você acha que vai ser salvo na mescla, como a Igreja Adventista diz que pela graça, né? Pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, mas nós precisamos, o que é salvo, guarda os mandamentos de Deus. Que isso não tem na Bíblia dizendo que o que é salvo guarda os mandamentos de Deus. Que cumpre todos os mandamentos de Deus. Nós guardamos os mandamentos de Deus, não porque nós não pecamos, porque se for para cumprir a lei ao pé da risca, significa não pecar. Nós guardamos os mandamentos de Deus, que envolve toda a vontade revelada de Deus, nós guardamos pela fé. É pela fé em Jesus Cristo, porque Ele guardou sim por nós, e Deus nos vê como justos, justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvos pela graça de Cristo Jesus. E como diz, meus irmãos, lá em 1 São João, né, diz que se alguém disser que não temos pecados, capítulo 1, versículo 8, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então teve 3 adventistas aí, eu sei que tem muitos também que dizem, né, que disseram que cumpre a lei. Disseram para mim. Então não peca, mas ele já está pecando porque está com raiva de mim, porque eu sou um ex-adventista que estou aqui para revelar as aberrações teológicas de Ellen White, da profetisa da Igreja Adventista do 7º dia, e também tantas e tantas outras doutrinas aberrantes. Então eles ficam com raiva, porque tem um adventista aqui, PC, eu e tantos outros aí, é porque tem muitos, mas muitos têm timidez de falar aqui na internet, né? E graças a Deus eu tenho, sempre tive assim, uma facilidade imensa de falar em público, né? Eu era pregador assíduo em pequenas igrejas e grandes eventos da Igreja Adventista do 7º dia. Eu sempre estava pregando, né? Da Missão Nordeste, em vários estados aqui também do Nordeste, enfim. E Deus me deu esse dom, né? Então glórias a Deus por isso que eu estou aqui falando. Mas tem muita gente boa que deixou a Igreja Adventista do 7º dia, deixou e não escreveu seu testemunho, passou aqui, certo? Não tem assim essa facilidade que PC tem, que eu tenho, que alguns poucos têm, de chegar aqui e falar, né? De ficar argumentando, debatendo e tal. Mas são centenas, eu já conheci, já tenho histórias de centenas que deixaram a Igreja Adventista do 7º dia por plena convicção doutrinária e estão hoje em outras igrejas que são igrejas bíblicas, igrejas que pregam a verdadeira mensagem do Evangelho da salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, aqui eu quero fazer essa abordagem que um dos adventistas me disse recentemente aí. Mas a lei ela tem aspectos cerimoniais, tem aspectos morais, tem aspectos, né? Você não pode dizer que a lei não tem nada cerimonial, né? Porque tem. Então nós estamos falando isso de uma forma didática. Sim, eu sei que muitas igrejas, inclusive a presbiteriana, né? A Igreja Resgatar, outras igrejas, abordam que na lei existem coisas cerimoniais, existem coisas morais, né? E demais outras divisões a nível didático, mas biblicamente, a lei é uma só, é una. A Torá, ela não tem subdivisões em lei cerimonial, ela não tem subdivisões em lei moral ou outras quaisquer leis de saúde, etc. As subdivisões que nela existe, são, podemos dizer que formam uma coisa só, não são oficialmente subdivisões, não são. A lei é uma só. Se a lei passou, ela passou toda. Mas o que o adventista não entende
não quer entender, os cabeças duras, né, que também o era, é que quando a lei, a Torá, a lei de Deus, os 10 mandamentos e toda a Torá passou, a lei de Moisés, que é a mesma coisa, passou tudo que é cerimonial. Tudo que é cerimonial. E alguns aspectos culturais também passaram, né? Mas o que é essencialmente moral não passou. A antiga aliança, ela foi desfeita, foi cravada na cruz. Inclusive o sábado, no meu último vídeo eu falei que é cerimonial. O sábado do quarto mandamento, ele é exclusivamente cerimonial, porque a igreja adventista faz um sarapatel, querendo dizer que há sábados cerimoniais, querendo dizer que há sábados morais, quando na realidade não há. Só há sábados cerimoniais. No próximo vídeo vou abordar mais um pouquinho sobre isso em Colossenses 2,16 e Gálatas capítulo 4, versículo 8 ao 10, ok? Então a lei é uma só, certo? Aqui em Lucas, vamos ver aqui, Lucas capítulo 2, é um versículo que sempre eu falo, mas sempre tem gente vendo aí, né? Vamos ver aqui novamente, pessoal. Lucas capítulo 2, certo? Olha, vejam só. Falando aqui sobre a lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés. Lucas 2, 21. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, olha só, passado os dias da purificação deles, né, de Maria, de José, certo? Do menino Jesus, depois de ser circuncidado, passado esses dias, segundo a lei de quem? A lei de Moisés. Olha só, segundo a lei de Moisés, versículo 22, mostrando aqui que a Torá, a lei de Deus, a lei de Moisés é uma coisa só. Não existe lei de Moisés ser cerimonial, lei de Deus ser moral. Não existe isso. Levaram-no, o menino, para ser apresentado em Jerusalém ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Veja só, na lei do Senhor está escrito que era para levar o primogênito para ser apresentado ao templo, ao Senhor, no templo ao Senhor, né? Então essa lei do Senhor aqui que diz que é para apresentar o menino primogênito, é dos 10 mandamentos? Tem isso nos 10 mandamentos? Hein? Não tem, pessoal. Mostra aqui que é uma coisa cerimonial que chama de lei do Senhor, né? Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Veja só, que lei? A lei do Senhor, certo? Então essa referida lei, ela se refere à lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E tem isso no Decálogo, nos 10 mandamentos? Claro que não tem, mas é chamado aqui de lei cerimonial, lei do Senhor. Então já bota abaixo toda essa doutrina infame da Igreja Adventista do Sétimo Dia de querer sustentar a lei de Deus, né, como sendo exclusivamente o Decálogo e lei cerimonial como sendo uma coisa de lei de Moisés, né? Então o pecado é a transgressão da lei, no aspecto aqui, como me disseram, quando escreveu isso não tinha Novo Testamento, só tinha o Antigo Testamento, então pronto. Se formos levar ao pé da letra mesmo, era uma transgressão da lei da Torá. Da Torá. Mas quando a gente vê no original grego a palavra iniquidade, aquela palavra ali, iniquidade, significa rebeldia, é uma afronta, é uma perseverança, uma insistência contra a vontade de Deus. Então, seja qualquer que for a vontade de Deus, ela é pecaminosa, né? Qualquer coisa que nós nos referimos contra a vontade de Deus é uma coisa pecaminosa, ok? Então, fica aqui esse esclarecimento mais uma vez, e eu gostaria agora só de me reportar lá para Gênesis, né, quando Deus disse para Adão e Eva uma única lei. Deus disse, não comerás
do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que deles comerem, certamente morrerás. Né? Então ali foi um mandamento do Senhor. Foi uma lei do Senhor. Essa lei do decálogo, junto com a Torá, ela foi sendo acrescentada e foi oficializada lá em Deuteronômio capítulo 5, no Monte Sinai. No Monte Horebe já foi, vocês leiam Deuteronômio 5, 1 ao 3, que está lá bem claro, né? Que aquela lei ali passou a existir, foi um sinal de Deus, uma aliança que Deus fez com o seu povo Israel. Ok? Então, que Deus nos abençoe, ilumine a cada um de nós, mais uma vez, através desse estudo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.